convidar vocês a conhecer Lindalva Cruz, um dos expoentes da música amazonense, que agora mora no Rio de Janeiro e está aqui em Manaus para fazer um show belíssimo no Teatro Amazonas. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Quem é Lindalva Cruz? Amazonense? Amazonense, com muita honra, nascida na Avenida Joaquim Nabuco, número 153, na ocasião que eu nasci, depois passou a tomar o número de 793. Como é que era a sua época? Como é que era Manaus? Devia ser desse tamanho, né? Manaus era muito pequenina, mas era assim uma coisa tão linda. Manaus era, como eu digo ainda hoje, Manaus era a minha cabocla bonita, cheirando a pau rosa. Assim era Manaus. É mesmo? E a nossa quadra da Avenida Joaquim Nabuco era muito importante, porque possuía padaria, confeitaria, pensão, dentista, médico, colégio, fotografia. Estava tudo ali. Era um quarteirão que estava ali. E todos eram amigos. Bárbara. E o piano? O piano... Como é que surgiu o piano? A mamãe tocava piano relativamente bem. Ela estudou com uma professora italiana chamada Madame Cornetto. Aqui Essa Madame Cornetto veio com uma companhia lírica, onde ela era pianista da companhia e o marido dela era tenor. Ele, infelizmente, faleceu e ela não quis voltar com a companhia, ficou morando em Manaus. E aquelas meninas que tinham vontade de estudar, algumas com talento, foram estudar com ela, inclusive a minha mãe, né? E eu era encantada pelo piano, mas ela não me deixava pegar, porque dizia que piano não era brincadeira de criança. E eu, apaixonada pelo piano, e ela dizia, quando você completar 6 anos, eu vou começar a ensinar, né? E eu vivia contando nos dedos. Quando era aniversário, eu dizia, quanto tempo falta para chegar aos 6 anos? Até que chegaram os benditos 6 anos. E eu comecei. O meu encantamento foi sem igual. Aquele teclado alvinegro, eu sonhava com ele. Apaixonada. Eu era apaixonada por aquele teclado. O nosso piano era uma antiga pianola Rex, uma pianola americana. Aí teve um sonho assim de se tornar uma grande pianista? Não, logo não. Depois eu comecei a vir aqui em Manaus uma professora de piano, que foi a melhor de todas até o dia de hoje. Chamava-se Maria Silvia Jardim de Oliveira. Era conhecida carinhosamente por Nini Jardim. Era uma pessoa maravilhosa. Nunca saiu de Manaus. Olha só. Mas estudou com um maestro pernambucano, o maestro Joaquim de Carvalho Franco. Este maestro estudou na Itália e depois não quis ficar em Recife por qualquer motivo e se radicou aqui em Manaus. Nessa época, tentaram abrir um conservatório. Aqui em Manaus? Aqui em Manaus. E o governo cedeu uma casa, mas era tudo muito precário. E o maestro Franco ainda lecionou algum tempo, mas depois adoeceu e faleceu. Mas esta Nini Jardim ainda teve tempo de fazer o curso com ele. Então abriu um externato com o nome do professor, Externato Musical Joaquim Franco. Que época era essa, mais ou menos? Foi na década de 20, 1920. Um pouco antes, né, porque ela faleceu em 1925. E eu fui estudar com ela. Eu fiquei encantada com a professora e a professora também se afeiçoou muito a mim. A ela eu devo a boa base que eu adquiri. A ela eu devo os ensinamentos com os quais eu entrei na Escola Nacional de Música anos depois. Eu não tive outro professor antes daquele concurso. Sim. O que eu
fiz no dia do concurso, o que eu apresentei, foi tudo ensinado por ela. Mas acontece que em 1925, ela faleceu repentinamente, aos 32 anos de idade. E o meu sonho era conseguir um diploma da Escola Nacional de Música. Certa vez, em casa do farmacêutico Júlio Verne, estava um grupo de mocinhas, então cada uma dizendo que gostaria de ter no futuro. E eu fiquei calada, porque eu achava que o meu sonho era impossível. E com a insistência das amigas, eu disse, não, meu sonho é impossível. Olha só. Chama-se Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro. Uma das amigas disse, difícil, mas não impossível. Perfeito. Daí, ela conseguiu, era justamente filha do Júlio Verne, que ele, como vereador, que naquela ocasião se chamava intendente, conseguisse uma subvenção para mim. Né? Conseguisse uma subvenção. Esta subvenção foi aprovada depois de muita luta. Porque Por quê? Porque eles achavam que eu era uma menina que tocava bem. E por quê ir para o Rio de Janeiro estudar às custas da prefeitura? Marcou-se o dia da viagem. Por intermédio de uma pessoa amiga, eu fui inscrita no vestibular da Escola Nacional de Música. Restava o problema da passagem. Não tinha passagem? Não, a minha família era de situação financeira muito modesta e, naquele tempo, os pagamentos do Tesouro Estadual não eram regulares. A minha mãe era professora primária, eu já não tinha pai, então estava muito difícil. E o prefeito prometeu arranjar a passagem, mas uma semana antes achou que não era possível, que a prefeitura estava em dificuldades. Daí os meus amigos se reuniram e organizaram uma festa de ingresso pago no Ideal Clube. Ai, que bárbaro! Em 8 dias... Não deixaram a amiga? Não, meus amigos, de mão. Meus amigos foram maravilhosos, né? E os seus descendentes continuam ainda com esse carinho que tem. E aí, conseguiu a passagem? Consegui, mas não com o dinheiro do meu recital. Por quê? Porque o dinheiro foi, como se diz, o dinheiro foi guardado no cofre da prefeitura. E na véspera da saída da partida do navio, que se chamava Rodrigues Alves, do lado naquela época era só navio, né? Só navio. E eles então, o dinheiro desapareceu junto com o dinheiro da prefeitura. Houve um desfalque. Meu Deus! E eu regressei à minha casa arrasada. E nós tínhamos uns vizinhos que eram uns portugueses proprietários da confeitaria e padaria Frankfurt. Eram muito amigos nossos. Assistiram ao casamento da minha mãe e tinham um carinho especial por mim. Então, o mais velho deles, sabendo da dificuldade, resolveu emprestar o dinheiro. Eram 6 horas da tarde. Nossa, mas o navio sairia às 10 da noite. E eu não tinha passagem. E aí? E o amigo foi à nossa casa, chegou e eu estava muito desanimada, sentada em cima da malinha. Já toda pronta. Naquela ocasião não tinha maletas como hoje. Eram malas pequeninas. Então minha mãe havia comprado uma malinha para mim por R$2.000. Oh. Era uma mala bonitinha, mas cabia pouca coisa, né? Eu não podia levar nem meus livros. E eu estava muito triste, sentada em cima da mala, quando entra o meu amigo português. E perguntou, lindinha, que horas vais? Eu disse, seu Joaquim, eu não vou mais. Não tenho a passagem. Ah, meu Deus. E ele disse, lá que vais. Abriu a minha mão e colocou o dinheiro da passagem. Olha. E disse, não consideras dívida, me restituirás um dia quando puderes. E antes que eu pudesse agradecer, ele saiu com os olhos rasos d'água. E a senhora idem, né? Idem, e eu idem.
Minha mãe chegou e disse: o que está acontecendo? Eu disse: mamãe, nosso amigo da Frankfurt veio emprestar o dinheiro da passagem. A moça do Lloyd brasileiro havia dito à mamãe que se ela conseguisse o dinheiro até 9 horas da noite, Dava tempo. dava tempo, ela ia prender, porque tinha muita gente que precisava, que queria passagem, né? E ela conseguiu. Lá chegando, veio correndo, já faltavam uns 20 minutos para as 10 horas. O navio partiria às 10 horas. E nós saímos às pressas, tomamos o bonde de remédios, eu, ela e um caboclo que fazia carretos com a minha malinha às costas. Saltamos ali na praça e corremos pelaquele ródromo, porque o navio estava apitando de saída. Mas deu tempo. Deu tempo. Ai, que ótimo. Tiveram de descer a escada. Mais um passageiro. E o cais cheio de amigos e alunas e todo mundo. E ainda aconteceu uma coisa muito engraçada. O seu Júlio Verne, que era avô do Arthur Neto, né? Ele, quando começaram, Lidalva, quando é que você volta? Quando é que você volta? Ele disse: minha filha, não volte não. Foram muito ingratos com você. Mande só o retrato. Então foi muito engraçado. E o navio partiu. O navio partiu depois de 22 longos dias. Aportamos ao Rio de Janeiro. Lá eu desembarquei e fui me hospedar numa casa de moças. Era uma velha casa na Rua do Catete. Pensão. A casa era tão antiga, tão esquisita. Tinha rato, barato, camundongo, centopeia. Tudo por um ideal, né? Tudo por um ideal. Que coisa, essa veia de artista é uma coisa impressionante. Enfrentei o concurso da Escola Nacional de Música, mas cheguei ao Rio, não conhecia ninguém. O Arnaldo Rebelo tinha tido uma bolsa de estudos para a Europa, não estava, era a única pessoa conhecida. E eu cheguei lá no Instituto Nacional de Música, fui reforçar minha matrícula e disse: eu gostaria de conhecer um professor daqui. E um funcionário, que era muito irônico, mas eu na ocasião não percebi, ele disse: procure o maestro Henrique Oswaldo. Era o maestro Henrique Oswaldo, nessa época, o maior professor de piano do Brasil. Mas eu não conhecia, chegava assim, quer dizer, conhecia de nome, mas não sabia, assim, o histórico dele, né? Não sabia que ele era, na época, considerado o maior no Brasil. Inocentemente eu disse: e onde ele mora? Você mora na Tijuca. Eu disse: como se vai até a casa dele? Disse: no bonde de Tijuca. E eu anotei o número, Rua Conde de Bonfim, 365. Ali estava a sua sorte. A minha sorte. Eu fui. Lá chegando, a governante disse: trouxe carta de recomendação? Porque o nosso amigo da escola, esse funcionário que me indicou, ele disse, na certeza de que a senhora não iria. Eu não iria, ou se fosse, não iria conseguir. Sim. Porque era muito difícil ter acesso à casa dele, né? Ele estava com 78 anos, quase 79, e não podia estar recebendo qualquer pessoa assim, né? Tem hora marcada? Disse: não tem. Tem alguma carta de recomendação? Disse: não, senhora, não tem. Disse: então, minha filha, desculpe, mas o maestro acabou de almoçar e está repousando. Aí eu pensei alto, disse: que pena. Ela disse: por quê? Eu disse: porque eu cheguei ontem de Manaus e gostaria tanto de conhecer o maestro Henrique Oswaldo. Ele estava fumando o cachimbo dele numa varandinha e escutou. Então botou a cabeça, me viu e disse para a governante: manda a menina subir. Olha, ela disse: mas maestro, o senhor está na hora do seu repouso. Ele disse: não, manda a menina subir. Me recebeu com o maior carinho, me olhou assim. Ele era baixinho, careca, com a barba bem aqui. Disse: Você toca piano? Por que você queria me conhecer? Eu disse: maestro, eu cheguei de Manaus, estou inscrita
no concurso que vai começar depois de amanhã. E eu disse que gostaria de conhecer um professor, porque eu estou sozinha, não conheço ninguém. E ele disse, o que você toca? Eu disse, muito pouco, maestro. Ele disse, então toque. A senhora já compunha nessa época? Não. Eu variava assim, mas não tinha nada escrito, né? Se fosse nessa época, tinha sido ótimo, porque ele teria me ajudado muito, mas eu não pensava em compor assim. Eu disse, eu disse, toco muito pouco. Toquei uma fantasia de Mendelssohn. Quando terminei, ele sorriu e disse, toca pouco, e me apresentou uma fantasia de Mendelssohn. Naturalmente que há muito a corrigir, mas uma fantasia de Mendelssohn não é fácil. Aí começou a perguntar com quem eu tinha estudado, essa coisa toda. Perguntou o que eu ia apresentar no concurso. Eu disse que ia apresentar um intermezzo de Schumann. Ele me mandou tocar, deu algumas opiniões como eu devia fazer, melhor e tudo. Que eu praticamente tinha estudado sozinho, né? E assim fui. Enfrentei esse concurso, que eram 1.000 e não sei quantos candidatos. Eu entrei numa turma, para a parte teórica, numa turma de 50 alunos. Reprovaram 45, passaram 5 e a nota mais alta foi a minha. Olha que chique, aí começou a ficar... Bom, quando eu fui... mais segura, né? Mais segura. Eu, quando fui ver o resultado do concurso, passei um telegrama para minha mãe, dizendo a classificação. Quando eu cheguei em casa, tinha um telegrama dela dizendo, volte. Naquele tempo não era bolsa de estudo que se chamava, era subvenção. Volte, subvenção cortada. Nossa! Depois de todo esse sacrifício. Imagina. Chovia torrencialmente no Rio de Janeiro, nessa noite. Trovões, relâmpago, e nós não tínhamos telefone em casa, a casa das moças não tinha. Eu fui à casa da vizinha para falar com o maestro Oswaldo, ele disse, amanhã cedo venha falar comigo. Eu disse, maestro, eu vou voltar. Voltar como? Não, senhora, venha falar comigo. Cheguei, ele disse, não, você é corajosa, fique, vou lhe ajudar. Ai, que maravilha. Me arranjou alunas, me emprestava os livros, me dava aquelas aulas preciosas, sem que eu pagasse nenhum tostão. E, terminando o curso, eu não pude ficar com ele na escola, porque ele estava aposentado. Ele estava com 79 anos, né? Fiquei com o professor Luiz Amable, mas ele sempre me acompanhando. Terminando o curso, eu tinha que voltar para Manaus. E os diplomas tinham terminado, eles queriam fazer uma modificação lá nos diplomas, e mandaram fazer outros, mandaram imprimir outros. Quando eu cheguei, esse mesmo senhor disse, você não pode levar o diploma. Eu disse, senhor Padilha, eu não volto a Manaus sem esse diploma. Claro. Me custou muito, tenho que voltar com ele. Não? Vira-se ele e diz, então vá se queixar para o bispo, esse funcionário. Eu saí, olhei assim para o céu, disse, meu Deus, me queixar para o bispo, que é um ditado, né? Se queixar para o bispo não vai me ajudar, não pode me ajudar. Quem é o bispo da história? Aí me lembrei, diretor da imprensa nacional. Olha! Foi lá. Cheguei... Corajosa, Lindalva. Cheguei e falei com mais de 10 pessoas. Não podia entrar, porque eu não tinha hora marcada nem carta de recomendação. E eu contava a mesma história. Eu sou do Amazonas, estou aqui, vim para cá estudar com muita dificuldade, agora preciso voltar, preciso do diploma, não está pronto, não sei o quê. Afinal apareceu um senhor escuro lá. Disseram, fala ali com aquele senhor ali. Cheguei, quando eu fui dizendo, sou do Amazonas, ele disse, você é do Amazonas? A minha patroa é uma cabocla de lá. O que você quer? Disse, é isso, assim, vou arranjar para você entrar. Entrei para falar com o diretor da imprensa nacional. Era um senhor que eu infelizmente não guardei o nome, mas nas minhas orações ele sempre é lembrado, eu mentalizo a figura dele e agradeço a Deus e peço por ele. Que ele foi ótimo também. Ele levantou, ajeitou os óculos assim, olhou para mim e disse, o que eu posso fazer por você? Expliquei direitinho o que eu queria. Ele chamou
empregada disse: os diplomas estão no prelo. Era uma... parecia assim uma bandeja de frango de molho, tinha que ficar de molho muito tempo. Hoje não é mais assim. Ele mandou retirar um molhado, mandou fazer um ofício para a escola de música e mandou um funcionário me acompanhar com o diploma pingando assim. Que ano era isso? 1931. O diploma estava molhado, não podia ser escrito. E eu então dei a ideia de colocar em 2 estantes assim de música, com um cordão segurando, e deixar a noite toda com ventilador para secar. Mas eu tive a ideia de dizer que foi o senhor diretor que deu essa ideia. A ideia foi minha, né? Mas eu não disse, eu disse que a ideia foi do senhor diretor para ele poder fazer. E disse: é mesmo. No dia seguinte estava seco, preenchendo. Quando eu cheguei no salão principal para receber o diploma, estava o maestro Luciano Galé, que era o diretor da escola, e o maestro Henrique Oswaldo. Luciano Galé entregou o diploma ao Henrique Oswaldo para que o Henrique Oswaldo passasse as minhas mãos. Então, este eu considero o momento mais importante da minha vida artística. Receber das mãos de Henrique Oswaldo o meu diploma de música e piano do Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro. Nossa, era um sonho realizado. Um sonho realizado. E ele, com aquele sorrisozinho, disse: minha filha, agora leia este ofício. O ofício era ao governador do estado do Amazonas, propondo a instalação de um departamento do Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro, em Manaus. E aí? Conseguiu fazer isso? Como é que se diz? Como é que se diz? Informando, né? Que apresentava a professora Lindalva Cruz, pedia a nomeação para dirigir o referido instituto, que ficaria sob as vistas da Escola de Música. A minha viagem de regresso a Manaus foi assim, foram 22 dias também, a bordo do Almirante Jaceguai. Chegando, dirigi-me ao governador. Quem era nessa época, pode dizer? Era o Dr. Álvaro Maia. Na época, Dr. Álvaro Maia, que aliás era muito amigo da minha família. Porque ele foi contemporâneo de Jonas Fontinelli da Silva, que foi um dos poetas premiados daqui. E eles eram muito amigos. E daí a minha esperança era maior ainda, né? Pois é. Entreguei e ele ficou muito feliz, ele ficou estarrecido quando ele leu, disse: mas isso é uma coisa maravilhosa. Eu disse: doutor. 6 meses de silêncio. Depois disso. E eu aguardando. Depois de 6 meses, todas as manhãs, meu avô tinha uma assinatura do Jornal do Comércio. Pego no Jornal do Comércio e dá: foi inaugurado ontem no Palácio Rio Negro, sob a presidência do governador, o Conservatório de Música do Estado do Amazonas. Presente os professores. Fulano. E eu era ilustre ausente. Mas por que isso? Sabe Deus? Não, nunca consegui saber por quê. Não consegui. O que será que acontece com a cultura, com os artistas? O que passa na cabeça das autoridades, de alguns governantes até, né? Que não valorizam o que tem na mão. O que acontece com esse país? Eu fico pasma, a senhora me conta uma história dessa, eu fico horrorizada. E eu fiquei muito machucada com isso, né? Claro. Tinha que ir embora, dar adeus e só mandar o retrato. A minha casa se encheu de amigos, os amigos chegavam assustados. Não, você não foi? Eu disse: eu não sabia, acabei de saber pelo jornal. Mas isso não é possível. Então, ficou, e depois houve um silêncio total
imortal. Nunca mais se falou em conservatório, nem nada, ficou por isso, né? E essa escola, ela ficou, permaneceu, não? Não, nem começou. Mas a impressão que dá, dona Lindalva, é que o artista é sempre aquela pessoa, faz aí, fala uma poesia aí, toca um pianinho aí, faz uma pecinha aí, parece aquela coisa sempre, entendeu? Que você pode fazer sem cobrar, ou sem... Sabe, como se aquilo não fosse a tua própria existência, o teu talento, né, a tua vontade, a tua coisa maior. Não, eu nunca me julguei assim uma pessoa importante, não. Eu não fui assim uma pessoa muito inteligente, eu fui muito estudiosa. Eu quando pegava uma coisa que não entendia bem, eu ficava, ia até de madrugada estudando aquilo, acertar, até fazer aquilo certinho. Sim. Bom, passado o susto, eu resolvi abrir o meu próprio instituto. Ah, que bacana. Aqui. Com o nome que seria dado, que foi escolhido pelo maestro Oswaldo. Primeiro eu pensei em reagir, mas isto aconteceu em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, foi junho. Isto aconteceu dias antes do falecimento do Henrique Oswaldo. Quando eu pensei em escrever para ele, para ver o que ele me aconselharia, deu no jornal que ele tinha falecido na véspera. Ele recebeu uma grande homenagem no Teatro Municipal, chegando em casa passou mal e partiu, aos 79 anos de idade. Perdi meu protetor. Quando eu fiquei muito atordoada com isso, e uns 15 dias depois pensei, gente, resta o Luciano Galé, vou escrever para o maestro Galé. Morre o maestro Galé com 38 anos. Ficou órfão. Fiquei então, órfão. Né? Não tive mais a quem recorrer. Aqui não tinha ninguém que pudesse se interessar por mim. Então, eu pensei, vou abrir o meu Instituto Amazonense de Música, vou realizar o que o maestro Oswaldo. E assim, eu fundei o meu pequeno Instituto Amazonense de Música. Naquelas salas modestas... Onde era, hein, dona? Na Joaquim Nabuco, na casa onde eu nasci, na casa dos meus avós. Naquela sala modesta, se respirava o perfume da arte, da bondade, do amor, da fraternidade, de Maria Silvia Jardim de Oliveira, Nini Jardim e Henrique Oswaldo. Pena que a minha saúde não permitiu que eu continuasse tocando, fazendo recitais, né? Mas compôs. Compus. Compôs e peças belíssimas. E essas composições, todas elas foram nascidas dessa saudade imensa que eu tenho do Amazonas. Tem todas um pouquinho de Manaus, né? Tudo nomes amazônicos. Um Cite alguns nomes das suas composições. Eu tenho E o Irapuru Canta. Tenho E os Rios se Encontram. Murmúrios da Cachoeira, que eu me lembro quando criança, que meu avô me levava para passear lá em Flores, lá no Tarumã, tinha aquela cachoeira, tudo isso, né? Murmúrios da Cachoeira. Devaneio da Cunhantã. Mas nós queremos ouvir um pouquinho mais da Lindalva Cruz para mostrar para os amazonenses quem é Lindalva Cruz. Vamos ouvir um pouquinho? Pois não.